Graça e paz a todos. Chegando ao fim do nosso estudo, a nossa série Visão dos Vencedores. Hoje eu vou finalizar falando sobre o Tribunal do Trono Branco e vamos estar finalizando esse material. Apocalipse capítulo 20, versículo do 11 ao 15. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugir a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e outro livro também foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estava. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia. Você entendeu? A morte e o além entregaram os mortos que neles havia. Isso aqui está falando do inferno. O inferno vai entregar os mortos para serem julgados. E foram julgados um por um segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Quem não foi encontrado no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Como eu havia dito no vídeo anterior, o Tribunal do Trono Branco, esse julgamento é um julgamento para sentenciar o rigor e a punição de cada pessoa que não foi encontrada no livro da vida. Ou seja, aqueles que não foram salvos, aqueles que não aceitaram Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Essas pessoas serão lançadas no lago de fogo e enxofre por toda a eternidade. Então, resumindo aqui nosso material, estamos caminhando para o fim do vídeo, mas aqui em 1 Coríntios capítulo 15, versículo do 24 ao 26 diz assim: E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder, porque convém que ele reine, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Então, irmãos, resumindo nosso material, depois do Tribunal do Trono Branco, depois que houver ali a sentença de Satanás e seus demônios, a sentença dos ímpios, quando todos forem lançados no lago de fogo e enxofre por toda a eternidade, pelo século dos séculos, aí virá o fim do último inimigo a ser vencido, que é a morte. A partir daí, novos céus e nova terra. Eu preciso que você entenda o que eu vou te falar agora. As pessoas, elas se preocupam muito com essa vida e elas não estão preocupadas com a eternidade. E nós não sabemos o dia da manhã, nós não conhecemos o dia da manhã, não pertence a nós, pertence a Deus. Nós podemos deitar para dormir e não acordar. Mas infelizmente muitas pessoas, milhares e milhares de pessoas na história da humanidade, elas deitaram para dormir ou sofreram um acidente, uma morte súbita ou qualquer outro tipo de morte por uma enfermidade, uma doença, e elas morreram sem aceitar Jesus, sem crer em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, sem se arrepender dos seus pecados e crer em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Morreram. Desceram à sepultura.
Infelizmente, essas pessoas, elas vão ressuscitar no final do milênio. Não eram para ser julgadas no sentido de livrar do lago de fogo e enxofre. De tipo, mas eu fiz um monte de coisa errada, mas eu também fiz muitas coisas boas. Ou no sentido de que eu era uma pessoa tão boazinha, eu ajudei os pobres, eu fiz caridade, eu não fazia mal a ninguém, eu não cometi nenhum pecado grave. Você entende? Mas isso não vai livrar ninguém do lago de fogo e enxofre, pelo contrário, entendeu? O julgamento é simplesmente para, determinar o tamanho do sofrimento que cada uma dessas pessoas terão por toda a eternidade. A punição de cada uma. Mas, infelizmente, todas elas já estão condenadas ao lago de fogo e enxofre por toda a eternidade. Por quê? Porque não creram em Jesus. Porque não aceitaram a obra de Cristo lá na cruz. Jesus, ele morreu na cruz para nos livrar da condenação eterna. Ele tomou o nosso lugar. Ele nos substituiu. A única coisa que era exigida da humanidade era crer na obra de Cristo. Crer no que ele fez. Ou seja, Jesus, ele simplesmente pagou a dívida. Nós só precisávamos aceitar a dívida paga. Aceitar que ele pagou a dívida e falar: Senhor, me arrependo dos meus pecados e aceito como Senhor e Salvador da minha vida. Ou seja, ele nos salvou. E simplesmente isso livraria todos da condenação eterna. Ao contrário, aqueles que não creram nessa obra redentora já são condenados. Se morreram, já foram condenados ao lago de fogo e enxofre. Se ainda estão vivos, ainda tem a oportunidade de se livrar da morte eterna, do lago de fogo e enxofre por toda a eternidade. Ainda há esperança, ainda há uma chance, porque ainda não morreram, porque depois que morrer, acabou. Acabou. Não tem mais jeito, não tem mais oportunidade, não tem mais como reverter a situação. É muito sério, é grave. Por isso que nós temos que pregar a palavra, pregar para nossos familiares, nossos parentes, nossos vizinhos, pregar para aqueles que nós amamos, aqueles também que nós não amamos, que nós não temos nenhum tipo de amizade, que nós não conhecemos, mas nós temos a oportunidade de fazer a diferença, nós como cristãos, e livrar milhares e milhares de pessoas do inferno, do lago de fogo e enxofre. Amém?